Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um dia do nosso estudo. A mais um dia do nosso estudo. Para você que chegou pela primeira vez, nós estamos num propósito de todos os dias, às 18 horas, estarmos juntos estudando o livro de Provérbios da Bíblia Sagrada. E para cada dia do mês de março, temos um capítulo de Provérbios, porque esse livro é composto por 31 capítulos. Então, no dia 1º, nós lemos o capítulo 1, no 2, nós lemos o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Provérbios. Então, você que está no estudo comigo, eu fico muito feliz de ter você aqui presente. Adriana, seja bem-vinda! Bom fim! Bom te encontrar, meu amigo! Seja bem-vindo! Estamos num propósito no estudo do livro de Provérbios. E o livro de Provérbios é conhecido como o livro da Bíblia da sabedoria. É o livro da sabedoria que foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. E nesse lugar, na Bíblia Sagrada, ele eternizou ensinamentos maravilhosos, ensinamentos para a vida. E nós aprendemos, desde o primeiro dia do nosso propósito, desde o dia 1º de março, nós aprendemos o valor dos provérbios, conselhos para os jovens, aviso da sabedoria. Nós aprendemos sobre as recompensas da sabedoria. E nós aprendemos sobre a importância de você ser uma pessoa leal, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa justa. Tem sido um aprendizado sensacional. E hoje o capítulo 5 é um tema forte. Capítulo 5 é um tema forte. É um capítulo inteiro que foi escrito a respeito do tema adultério. Adultério. Vanilda, bem-vinda, minha linda. Ritinha, seja bem-vinda. O capítulo 5 do livro de Provérbios, todo ele foi escrito onde o autor, o rei Salomão, ele trouxe conselhos a respeito do adultério. E eu quero que você prepare seu coração junto comigo, que você retire qualquer tipo de julgamento e entenda que tudo que eu vou compartilhar com você aqui não é de Zandra, mas é de Salomão. Está registrado, eternizado na Bíblia Sagrada. Então, se você quiser evidenciar, você vai pegar a sua Bíblia aí ou acessar a sua Bíblia online e ler no capítulo 5 do livro de Provérbios. E a gente já vai começar a leitura. E no verso 1, já começa dizendo assim: Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então, você saberá como se comportar. E as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Quando nós damos ouvido à sabedoria, quando nós damos ouvido à compreensão e nós dizemos, sim, eu quero escutar a voz da sabedoria e da compreensão, então nós já saberemos como devemos, em alguma forma da nossa vida, qual o melhor comportamento. Vamos entender como se comportar diante dos cenários e das situações da vida. E as nossas palavras mostrarão que conhecimento das coisas nós temos. Então, quando nós abrimos a boca, fluirá o conhecimento que existe dentro de nós. Que adianta você ter tanto conhecimento, você saber tanto a respeito de tantas coisas, mas você não conseguir compartilhar isso com o mundo. Você não conseguir abrir a boca e falar sobre esse conhecimento e transbordar esse conhecimento na vida das pessoas e compartilhar isso que existe dentro de você, talvez não tenha valor nenhum. Se você parar para imaginar comigo, talvez você conheça alguém que toque belamente um instrumento musical. Imagina comigo que você conhece um violonista de primeiro nível, um profissional competentíssimo, que quando ele toca o seu instrumento, é uma música maravilhosa de se ouvir, é um excelente, um talento absurdo, extraordinário. Só que se aquela pessoa tocar somente para si, se somente ele e mais ninguém acessar esse talento grandioso,
É como se fosse um desperdício. Porque o bom do talento é quando ele é compartilhado, quando ele é dividido, quando ele é multiplicado. Para quê, Zandra? Para que mais pessoas acessem, para que mais pessoas toquem nesse conteúdo que existe dentro de uma pessoa, de um ser humano. Então, o verso 2 está dizendo, olha, se você acessar a sabedoria e a compreensão, então você vai saber como se comportar. E mais, as suas palavras mostrarão o conhecimento que você tem, o seu conhecimento a respeito das coisas. Aquilo que você vai levar para o mundo é aquilo que existe dentro de você e você pode transbordar na vida das pessoas. E aí começa a entrar no tema adultério, que é o principal tema abordado e abraçado pelo capítulo 5 de Provérbios. Diz assim: os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Então, essa palavra está direcionada para aqueles que têm um compromisso com alguém, aqueles que têm um compromisso, que têm uma aliança com outra pessoa. Precisamos estar muito em alerta em relação a isso. Você, homem, você, mulher, que tem um compromisso com outra pessoa, precisa estar muito atento a isso. Por quê, Zandra? Porque o outro que surge, a outra pessoa que surge, observe comigo, os lábios parecem doces como mel. Os beijos parecem suaves como azeite. Então é algo que chama a atenção, é algo que atrai, é algo que mexe. Só que o final desses beijos, o final desses lábios atraentes, doces, é o quê? É amargura e sofrimento. E se você que tem uma aliança com alguém, se deixar seduzir por essa mulher, por esse homem que vem com toda essa proposta, o seu final certamente será tristeza, sofrimento, amargura. E quantas pessoas têm vivido isso? Quantas pessoas que experimentaram um relacionamento paralelo ao seu casamento e sofreram? Por quê? Porque o seu final foi amargura, porque houve uma quebra de aliança, houve um rompimento de aliança. A aliança é um vínculo que você faz por toda uma vida. Uma vez que você decide instituir uma aliança com alguém, você precisa estar certo de que será para uma vida. E você não pode romper isso por uma sedução, por alguém que chega ali, que parece ser doce, parece ser suave, parece ser atraente, mas o final é amargo, o final é sofrimento. No verso 5 diz, ela, que aqui está falando da mulher, essa mulher imoral que aparece na vida desse homem, ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Parece antagônico. Como assim? Como alguém que tem os lábios que destilam como favos de mel pode caminhar em direção à morte? Como assim, Zandra? É exatamente assim. Porque se não for assim, não vai chamar a sua atenção. Se for assim, não vai te deixar ser tentado, ser atraído, ser atraída. O segredo é você entender que aquela proposta, o final daquela proposta, mesmo que inicialmente pareça ser tão doce, é um sofrimento. É um sofrimento. Você vai entender mais quando a gente seguir aqui na leitura. No verso 6 diz, essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. E aí vem um outro ensinamento muito interessante que o rei Salomão traz para nós. Existem dois tipos de pessoas que caminham erradas, que caminham no erro, que caminham para a escuridão, que caminham para a falha mesmo, para falhar. Aquelas que estão caminhando rumo à própria derrota e sabem disso, ela sabe que o fim vai ser a derrota. Zandra, me dá um exemplo. Digamos que tem uma pessoa na faculdade, na vida acadêmica, faz a primeira avaliação e tira uma nota ruim. Sei lá, valia 10, ela tirou 4.
ela tem duas chances. A primeira chance é dizer, eu vou estudar, vou dar o meu melhor e todas as minhas próximas avaliações eu vou fechar para superar esse 4 que eu tirei e eu vou vencer, eu vou conseguir ser aprovado nessa disciplina. Primeira opção. E a segunda opção é, já tirei 4, já era, não vou nem me desgastar, vou deixar para lá. Vou deixar para lá porque eu já tô perdido, já perdi. Então tem pessoas que vivem, sabem que estão sem rumo, mas se veem assim, eu sou um perdedor mesmo. Já tô perdendo, deixa pra lá, agora já era. Elas estão no caminho errado e elas estão conscientes disso. Mas pior do que andar no caminho errado e estar consciente disso, é andar no caminho errado e não ter noção do que está fazendo. E aqui no verso 6 de Provérbios 5, diz que essa mulher atraente e essa mulher que vem e que provoca esse homem casado, esse homem que tem uma aliança, ou essa mulher que tem uma aliança está traindo o seu esposo, essa mulher que destila favos de mel nos seus lábios, os seus beijos são tão suaves, o final dela é amargo como fel. O final dela é amargo, o final é ruim, o final é sofrimento. Só que pior do que isso, é que ela tá tão caminhando sem rumo, ela tá tão perdida e ela nem sabe. Ela nem sabe disso, ela nem sabe que está caminhando para a ruína. Ela nem sabe que está provocando esse mal. E porque ela nem sabe que está provocando esse mal, se você se permitir se envolver com essa mulher, também será traçado para esse mal. Você vai ver mais na frente. No verso 7 diz, agora escute, meu filho, e não esqueça do que eu estou te dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da sua casa. O afastamento é algo radical. O afastamento é radical. É assim, você é casada e você se sentiu seduzida, atraída por outra pessoa. Você não pode nem alimentar aquela possibilidade, nem alimentar aquele pensamento. Você tem que ser radical. Radical, é dizer, eu tô eliminando agora, eu não quero nem ficar perto, eu não quero nem conversar mais, eu não quero nem trocar meu telefone, eu não quero nem saber onde mora, eu quero é distância. É fugir, literalmente. O mesmo fato o homem que se sentiu atraído, se você tem uma aliança com a sua esposa e você viu que de alguma forma outra pessoa mexeu com você, você tem que fugir léguas, partir a 1000, afaste-se urgente, nem chegue perto da porta da sua casa, nem passe na rua. O conselho de Provérbios é, se afaste totalmente, porque o preço de você se permitir estar perto, estar próximo dessa mulher ou desse homem é pesado. O preço é alto. Veja comigo no verso 9 diz, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E você morrerá ainda jovem nas mãos de homens cruéis. Então, quando você começa a se envolver com essa mulher, quando você começa a se envolver com esse homem, até o seu nome, que era um nome bom, era um nome respeitado, as pessoas respeitavam você, as pessoas valorizavam você, as pessoas reconheciam você, até o seu nome, ele se anula. E você corre um sério risco de morrer jovem. Morrer jovem. No verso 10 diz, sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Imagina, tudo que você construiu, tudo que você fez com seu suor, com sua dedicação, com sua entrega e você se deixa envolver por alguém que está fora da sua aliança e começa a ter um relacionamento com aquela pessoa paralelo e de repente você corre o risco de perder o seu casamento, de perder a sua aliança que você instituiu, que você estabeleceu votos para a eternidade e de repente qual cenário que você se encontra, você corre o risco dessa pessoa
que inicialmente parecia ter os lábios doces e a proposta tão suave para você, ainda levar consigo, além de te deixar no sofrimento, além de te deixar na tristeza, além de acabar com o seu nome, com sua reputação, ainda levar toda a riqueza que você construiu. Tudo que você construiu. E talvez você se lembre de alguém que você conheceu. Alguém que você conheceu em algum momento que você disse, meu Deus, aquela pessoa era tão feliz, tinha um casamento tão seguro, um casamento de se admirar, uma família tão equilibrada, mas ela se envolveu com aquele homem, ou ele se envolveu com aquela mulher, ou eles se envolveram com outras pessoas e de repente a vida daquela pessoa desmoronou. Eu mesma ouvi falar de um caso de um homem que tinha 2 filhos, tinha uma família linda, uma esposa linda, uma família assim muito bem estruturada, muito bem admirada. As pessoas admiravam aquela família, olhavam para aquela família com um olhar mesmo de admiração, do equilíbrio, da harmonia entre eles, da paz entre eles. E aquele homem, ele se deixou envolver por uma mulher que tinha lá os seus lábios como favos de mel, seus beijos suaves, aquela mulher bonita, atraente, que começou a ir entrando na mente daquele homem, entrando no coração daquele homem e começou a ficar mais presente até o momento que ela conquistou o seu coração, fisgou o seu coração, a ponto de ele precisar romper a sua aliança com sua esposa para ficar com aquela mulher. E aí ele entrou naquele relacionamento, ele se separou da sua esposa, consequentemente dos filhos, há um afastamento, né? A separação, ela provoca esse afastamento. E por mais que o pai seja presente, por mais que o homem seja presente, nunca é o mesmo do que o pai que está dentro do lar, que está na casa, que está presente na família. E aquele homem, ele largou a estrutura, os filhos, a esposa e se jogou para viver aquele relacionamento junto com aquela mulher linda, com aquela mulher atraente, com aquela mulher incrível. E com ela, ele viveu os sonhos mais incríveis que ele queria viver. Ele viajou para lugares que ele nunca tinha viajado com a sua esposa. Ele conheceu lugares que ele nunca tinha levado a sua família. Ele experimentou bebidas que ele nunca tinha tomado antes. Ele experimentou comidas que ele nunca tinha comido antes. Ele investiu com todas as forças naquela mulher. E ele ficou totalmente, mas totalmente apaixonado por essa mulher. E eles viveram um relacionamento intenso. 2 anos intensos de muita entrega, e ele esqueceu o mundo por aquela mulher. Mas naqueles 2 anos, ele foi tão inteiro nessa relação, ele estava tão apaixonado por essa mulher, que ele acabou esquecendo e caiu um pouco a sua dedicação no trabalho, a sua entrega no trabalho, ele acabou perdendo o seu emprego, ele foi desligado da empresa que ele trabalhava, e ele ficou desempregado, e pouco tempo depois, aquela mulher o chamou para conversar e disse: precisamos romper o nosso relacionamento. E ele perguntou: mas por quê? Como assim? Ela falou: porque eu estou apaixonada por outra pessoa. É uma história verídica, uma história real. E esse homem, além de perder o seu casamento, que era admirado por todos, além de quebrar o seu relacionamento constante e diário com seus filhos, ele perdeu o seu emprego, ele perdeu a sua honra, o seu respeito, e ele passou a ser um homem digno de pena, porque nem ter onde morar ele tinha mais. A primeira esposa, a esposa da sua juventude, ficou no apartamento, essa segunda mulher o deixou e ele teve que voltar para a casa da mãe e passar vergonha por ter perdido tudo que ele tinha conquistado. Mas Deus, o Criador, teve misericórdia daquele homem. Deus teve misericórdia daquele homem que trabalhou na vida da sua esposa, que ele tinha abandonado, que ele tinha deixado, que ele se deixou seduzir pela mulher estranha, ele se deixou seduzir pelos lábios que destilavam favos de mel e que eram doces como azeite, suaves. Ele se deixou seduzir, mas Deus foi tão misericordioso que a sua esposa o perdoou. E ele teve a oportunidade de recomeçar tudo de novo ao lado da sua família.
Só que nem todo mundo tem essa chance que esse homem teve. Nem todo mundo consegue alcançar o perdão que aquele homem alcançou. E pior de tudo, é que mesmo que a sua esposa tenha o perdoado e tenha o aceitado de volta, existe uma coisa que as pessoas confundem muito sobre perdão e sobre esquecimento. O perdão não significa esquecimento, gente. Perdão não é amnésia. Se você me provocou algo, se você me fez algo mal e eu falo, eu te perdoo, você está liberado. É porque não existe mais pesar, mas eu lembro do que você fez. Tempos e tempos a pessoa lembra, a pessoa retoma, a pessoa sabe do que aconteceu. A diferença é que quando é liberado um perdão genuíno, não causa mais dor. Mas isso não faz com que eu pegue uma borracha gigante e apague aquilo que aconteceu, porque aquilo ali deixa marcas. Então, quando você decide se envolver, quebrar a sua aliança, quando você decide ser seduzido pelas propostas dessa mulher, desse homem, desse outro ser humano que vem e que parece ser algo tão doce, tão incrível e tão maravilhoso, o final é vergonha. O final é dor. O final são marcas que ficam para sempre, que ninguém mais esquece. O final é o seu nome, que não é mais o mesmo, porque as pessoas começam a falar, olha, e foi assim que eu ouvi a história desse homem. Uma pessoa chegou para mim e falou, tá vendo aquele homem ali? Era assim, 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 me contou toda a história. E eu tenho certeza que você, que ainda não é casado, não é casada, está aqui hoje, não é por acaso. Eu tenho certeza que o Criador quer te trazer um despertamento para quando você decidir instituir uma aliança com alguém, você entender a responsabilidade que é. Não é por um tempo, é para toda uma vida. É para toda uma vida. É uma aliança, é um vínculo que você faz para sempre, até o fim. E você que é casado, você que é casada, precisamos vencer as tentações, fugir das tentações, se afastar das tentações. Se você acha alguém interessante e esse alguém não é o seu esposo, não é a sua esposa, sai, fica longe, se afasta. Você viu aqui junto comigo, o rei Salomão, ele diz assim, ei, vai, nem anda perto dessa casa. Se puder, não ande na rua, não ande no bairro, não acesse o mesmo lugar, mas fuja da aparência dessa pessoa. Mesmo que pareça ser algo tão doce, tão atraente, o final é sofrimento. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso. O final é sofrimento. O verso 11 diz, você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Sabe aquela pessoa, e aí eu venho para te trazer de novo esse despertamento, quem são as pessoas que você tem ouvido conselhos? Porque se você se deixa envolver e você vai buscar conselhos de alguém que não é uma pessoa leal, que não é uma pessoa correta, que não é uma pessoa justa, talvez esses conselhos te empurrem para um buraco, te empurrem num poço. Mas se você vai e busca conselhos de pessoas justas, de pessoas corretas, você vai ouvir diferente. Você vai ouvir diferente. E aqui o Provérbios, onde esse homem se envolve com essa mulher, diz assim, ei, como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Ou seja, ele tinha até bons relacionamentos. Ele conhecia até pessoas de bem. Ele conhecia até pessoas que poderiam trazer a ele propostas de bons caminhos, do caminho correto, mas ele não quis ouvir. Ele não deu ouvidos. Verso 13, não ouvi os meus mestres, não dei atenção a eles e quase caí na desgraça diante de todos. E aí vem, o final é a desgraça diante de todos, o final é esse. Sempre o final vai ser assim, quando você quebra uma aliança, quando você rompe uma aliança para viver uma emoção, o final é triste. O final é ruim. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu lembro de 2 casos. Eu lembro de um caso de um homem casado,
com filhos, com aliança longa, uma aliança de muito tempo de relacionamento, que ele pega a sua roupa, ele pega, arruma a sua mala, arruma tudo, joga tudo no carro e vai direto para onde? Vai direto para casa da mãe. Vai direto para casa da mãe. Deixou sua esposa e seus filhos em casa, vai correndo para casa da mãe dele, bate na casa da mãe, chega tarde da noite, 10 da noite, a mãe abre a porta e ele diz: mãe, estou aqui, voltei para casa, tá aqui minha mala e eu vim ficar aqui. Eu não quero mais permanecer nesse casamento. Caso 1. Os 2 casos são reais, tá? Eu não quero. A mãe fala: senta, meu filho, o que aconteceu? Eu estou apaixonado por outra mulher. E eu não quero mais esse casamento. Essa mãe pega esse filho e diz: certo, meu filho, venha para casa. Aliás, traga essa outra mulher para aqui. Venham os 2 para cá. Eu estou do seu lado. Segundo caso, chega o homem, larga lá a sua esposa, larga lá os seus filhos, 10 horas da noite, encosta o carro, bate: mãe, tô chegando aqui. Ele entra e quando ele senta, ele fala: mãe, não quero mais ficar casado. Não quero, voltei, porque eu estou apaixonado por outra mulher. Essa mãe olha nos olhos dele e fala assim: você tá vendo alguma criança diante de você agora? Você está vendo alguma louca diante de você agora? Você está vendo alguém que não tem juízo diante de você agora? E ele fala: não. Então pegue a sua mala, entre no seu carro e volte para a sua mulher e para os seus filhos. Porque se você não era homem para dar conta da sua família, eu não vou assistir você. Se você não queria ser casado, se você não queria dar conta da sua família, se você não tinha capacidade de amar a sua esposa e amar os seus filhos, se você foi capaz de se envolver com outra mulher, escute bem o que eu estou te dizendo, vai embora da minha casa e rápido. Aqui você não vai dormir, não. Resultado. Fim dos 2 casos. Conheço os 2 casos pessoalmente. O primeiro caso, que a mãe abraça o filho, acolhe ele e a sua mulher, nova mulher. O final, essa nova mulher o abandona na pior. No momento que ele mais precisou dela, ela larga ele por outro. O fruto é o fruto que ele semeou. O segundo caso, aquele homem volta para casa, pede perdão à sua esposa, rompe o relacionamento com aquela mulher, que a Bíblia chama inclusive de mulher estranha, e até hoje estão casados e felizes, e os seus filhos crescem com a presença do pai, constante e diária naquele lar. E aí eu te pergunto, quais pessoas você tem ouvido? Porque aparentemente pode ser até uma boa intenção, não é? Vem, filho, fica aqui, traz a outra pra cá, sou sua mãezona. Mas nem sempre o acolhimento é a melhor opção. A melhor opção sempre será a opção correta. Em Provérbios nós aprendemos que a sabedoria não é o que me parece melhor, mas é o que é correto. É o que é justo, é o que é correto, é o que é leal, é o que precisa ser feito diante da justiça de Deus. O que chama a atenção de Deus não é o que eu acho, mas é o que é justo. Não é o que eu penso, mas é o que é correto. Não é o que me atrai, não é o que eu acho bonito, mas é o que deve ser feito. É o que deve ser feito. Aí no verso 15 diz assim: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Isso significa também dar a mulher para com seu esposo. Seja fiel ao seu esposo e dê o seu amor somente para ele. Para ele. É dar. Fidelidade é você dizer assim: ei, eu estou contigo, eu tenho uma aliança com você, eu vou com você até o fim, independente das circunstâncias. Olha, eu tô cheio de amor para dar. Eu não preciso dar esse amor para uma mulher estranha, para um homem estranho, não. Esse amor que está fluindo dentro de mim, que eu estou cheio, eu tenho que direcionar para o meu esposo. Você tem que direcionar para a sua esposa.
No verso 16 diz, os filhos que você tiver, olha que coisa forte, gente. Isso é pesado, inclusive, meu Deus. Os filhos que você tiver com outras mulheres que não forem a mulher da sua aliança, não lhe farão nenhum bem. Não lhe farão nenhum bem. Verso 17 diz, os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Os nossos filhos, eles são um bem, eles são uma preciosidade, eles são uma semente que Deus plantou no nosso jardim. E essa semente, toda semente, quando cresce e se transforma numa árvore, ela gera o quê? Ela gera frutos e desses frutos, novas sementes. Novas sementes. Toda árvore frutífera, ela vai gerar outras árvores frutíferas. Então, os seus filhos, eles crescem sob o seu cuidado, sobre o seu amor, sobre a sua presença, sobre a sua companhia, sobre o seu direcionamento. E eles serão o que é para você? Ajudadores. Mas se você estabelece, ou se você gera filhos fora dessa aliança, não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui. Não lhe farão bem. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Verso 18 diz assim, portanto, alegre-se com a sua esposa. Seja feliz com a esposa com quem você se casou. Se alegre com seu esposo. Seja feliz com o marido que você se casou. Sabe o que é? O tempo passa. A velhice vai chegando. As ruguinhas vão aparecendo, as gordurinhas vão aparecendo e parece que à medida que você vai se transformando, o amor vai diminuindo. Para com isso. A Bíblia diz aqui no verso 18, ei, você tem que se alegrar com a sua esposa, aquela sua esposa que, ó, você casou lá, ela era novinha, bonitinha, cheirosinha, magrinha, né? É essa que você tem que amar, é com essa que você tem que se alegrar, é com essa que você tem que permanecer. É o que a Bíblia está dizendo pra gente. Outro dia eu tava vendo uma foto quando eu me casei logo no início do meu casamento com meu esposo, e eu magrinha, e ele também. E hoje, de vez em quando, a gente se olha aqui em casa e fala, nossa, a gente deu uma, né? A forma deu uma esticada segura. E a gente brinca, resenha um com o outro. O amor não pode mudar porque você mudou. O amor não pode mudar porque o seu corpo mudou. O amor não pode mudar porque o tempo passou. Ao contrário. À medida que o tempo passa, esse amor, ele vem se equilibrando. Ele vem se alicerçando, ele vem moldando. Porque no início, existe uma mistura entre o amor e a paixão. É aquela agonia, aquele coração acelerado, são aquelas manifestações do corpo. Meu Deus, ele está chegando, ela está chegando. Mas à medida que o tempo passa e que esse amor se consolida, você não precisa mais desses sinais. Você não precisa mais desse coração acelerado, dessa agonia, desse sentimento, desse desequilíbrio emocional, porque ele está chegando, porque ela está chegando, porque você pode estar seguro. Você pode estar segura, porque o amor, com o tempo, ele se consolida. Ele precisa ser consolidado. E ele só é consolidado se você trabalha, se você vive na fidelidade. Porque se você quebrar essa aliança, você não vai conseguir ser fiel. Você não vai conseguir amar, você não vai conseguir se alegrar com a esposa que Deus te deu. Com o marido que Deus te deu. Aliás, que você escolheu. Que você escolheu. Verso 19 diz assim, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. É uma brincadeira, é uma piada, é uma graça, é um comentário, que haja felicidade nesse relacionamento. E esse relacionamento só vai encontrar felicidade se realmente viver um para o outro. Porque se houver ali uma terceira pessoa, uma pessoa estranha, um homem estranho, uma mulher estranha, no meio daquela aliança, acabou a felicidade naquele casamento. Acabou a confiança.
acabou a paz. E o final disso tudo é o quê? Amargura, sofrimento, tristeza, marcas que ficam nos filhos e não voltam nunca mais. Marcas que ficam na pessoa traída e que ela nunca mais esquece. Verso 20. Filho, por que dá o seu amor a uma mulher imoral? Filha, por que dá um amor a um homem imoral? Se ele sabe que você tem uma aliança e quer viver um relacionamento com você, ele está dizendo para você, ei, há imoralidade em mim. Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Por que preferir os encantos do homem de outra mulher? Por quê? O homem que escreveu e que eternizou os aprendizados da sabedoria, ele diz assim, por que você está fazendo a opção errada? Por que você está escolhendo dar o seu amor para a pessoa errada? Por que você está gastando o seu tempo com a pessoa errada, com a pessoa que não é a pessoa que você escolheu, não é a pessoa que você instituiu a sua aliança? Deus sabe por onde você anda e Deus vê tudo que você faz. E esse verso 21, ele traz para a gente um despertamento muito grande, porque ele fala sobre o que acontece em oculto. Quantas pessoas têm relacionamentos paralelos, secretos, relacionamentos que ninguém sabe, só ele e aquela pessoa, só ela e aquela pessoa. Quantas pessoas vivem isso? Mas o pregador, ele vem e traz aqui pra gente assim, olha, Deus sabe onde você anda. Quando ninguém sabe, quando ninguém vê, é Deus que tá ali vendo. Quando ninguém vê o que você fez, ei, Deus tá com o olhão dele lá, vendo tudo que você faz. Deus está dentro do carro que você entrou com aquela pessoa naquele dia. Deus está em todos os lugares e Deus vê todas as coisas que você faz. Se você subir ao céu, Deus lá está. Se você for para o mais profundo do mar, Deus lá está. Se você estiver na maior escuridão, Deus ali também está. Não há como se esconder de Deus. E justamente nesse texto que fala sobre o adultério, nesse verso 21 diz, ei, deixa eu te lembrar uma coisa. Deus sabe por onde você anda. Deus vê tudo que você faz. E talvez você esteja aqui, não por acaso, e talvez você esteja vivendo um relacionamento paralelo. E o que eu quero te dizer é, fuja já. Dê um basta imediatamente. Não sustenta mais isso. Não sustenta mais isso. Deus é misericordioso para fazer infinitamente mais na sua vida. Toma uma decisão de dizer basta. Chega disso. Eu sei e eu entendo que isso não é o que Deus sonhou para mim. E eu tenho certeza que Deus é suficientemente capaz de escrever uma nova história no seu casamento, na sua família, na sua casa. Os dois últimos versos do texto, verso 22 diz, as injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. E muitas vezes, esse homem que cai nessa tentação, essa mulher que cai nessa tentação, é justamente porque ela não conseguiu se controlar. É porque ele não conseguiu se controlar. E essa competência, essa capacidade de autocontrole está atrelada a você fugir da presença daquela proposta. É você fugir daquele lugar que te atrai, daquele ambiente que é propício, daquela informação que de alguma forma pode te fazer chegar em um outro lugar. Eu tenho um amigo que ele acabou deixando a sua família porque no trânsito ele trocou um celular com uma mulher que brincava com ele. No trânsito, numa sinaleira, questão de minutos. Ela brincou com ele, ele deu o celular e aquela mulher entrou na vida dele e o seu casamento foi rompido. Minutos, segundos. Você tá no trânsito, viu alguém interessante que não é a sua esposa, que não é o seu esposo, que não é o projeto que Deus tem pra você, não olha mais. Fecha o vidro. Pede a Deus, coloca um anjo aqui, Senhor. Mas me ajuda
Me ajuda a ser fiel a essa aliança, porque as pessoas que são fiéis, as pessoas que são justas, as pessoas que são corretas, alcançam a misericórdia e a bondade de Deus. Eu sei que essa palavra foi forte, mas eu tenho certeza que Deus sabe, o Criador sabe o que nós precisamos. E se esse capítulo foi dedicado justamente para esse tema, é porque Ele sabia que eu e você precisa aprender sobre isso, precisa amadurecer sobre isso, precisa entender mais e dizer: Criador, me ajude. Eu quero viver essa experiência desse lar feliz, dessa família feliz, desse casamento feliz. Eu digo sim para viver os sonhos e os propósitos que o Senhor tem para mim. E como sempre, quero convidar você a fazer uma oração comigo agora, fechando o nosso estudo do dia. O capítulo 5 foi curtinho, 23 versículos. Você pode aprofundar o estudo, tá? Em outro momento você vai lá, lê o capítulo, entende, mergulha mais. Eu tenho certeza que a palavra de Deus é assim: quanto mais você lê, mais verdades começam a aparecer diante dos seus olhos. Eu quero que você diga assim comigo, onde você está, realmente repita essas palavras junto comigo, ative a sua fé com a minha. Diga assim: Senhor, Criador de todas as coisas, hoje é o 5º dia de um desafio de 31 dias, mergulhando no livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Pai, te peço, me ensine a colocar em prática os conselhos e os direcionamentos que esse capítulo me traz. Senhor, me ensine a cada dia, a cada estudo, ser guiado para aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu digo sim para a sabedoria. Que a sabedoria entre em minha vida, ela encontre lugar e ela permaneça na minha vida. Criador, eu quero que os sonhos que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família sejam concretizados. Independente de você ser casado ou não, diga assim comigo: Senhor, eu coloco o meu casamento diante das tuas mãos. Eu declaro felicidade plena e absoluta para o meu casamento e para os meus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Amanhã, 18 horas, estamos juntos no estudo e amanhã vamos aprender o capítulo 6 de Provérbios. Convide pessoas, convide sua família, seus amigos, seus funcionários, seus líderes, seus vizinhos, convida geral. Quanto mais pessoas sábias neste mundo, melhores resultados, melhores frutos nós vamos colher. Um beijo no seu coração. Até amanhã, 18 horas, aqui. Tchau, tchau.